Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje no quinto vídeo sobre a saga do Lightburn. Por que saga do Lightburn? Porque nós estamos introduzindo dentro da comunidade Profissão Laser. Este canal que você está aqui é o canal da comunidade Profissão Laser. Então nós estamos introduzindo o Lightburn para trabalhar com máquina de diodo, para trabalhar com a galvo, para trabalhar com CO2, com galvo fiber, galvo CO2 também, enfim, para trabalhar com todos esses equipamentos. Nesta aula de hoje eu vou falar de algumas ferramentas. Eu já passei por algumas configurações básicas sobre instalação, sobre primeiros passos e agora estou chegando na parte das ferramentas. Ferramentas são bastante importantes para você entender como funciona o Lightburn. Ele tem algumas funções bastante diferentes do EZCAD, por exemplo. Tem uma função, para mim, muito legal, muito especial, que você consegue fazer um rastreamento de uma imagem para transformar em um vetor e esse vetor já poder fazer a gravação no próprio Lightburn. Então, ele é um facilitador nessa parte. Então, dentro dessa saga, eu estou comparando tudo com o EZCAD. Até agora, aqui, onde nós estamos nessa aula 5, nesse vídeo 5, eu estou achando mais vantagens do que desvantagens, mesmo ele sendo um software pago, ok? Então, este é o quinto passo, é o quinto vídeo. Então, aproveitando que você está aqui e você está vendo o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para fortalecer o canal. Deixa o seu joinha, seu like, isso ajuda muito a esse vídeo chegar para outras pessoas que também trabalham com Lightburn ou querem migrar para o Lightburn. Então, como eu venho falando em todos os vídeos, minha máquina que eu estou fazendo essa saga é uma Split, uma Fiber Split de 50 watts. Estou agora com uma lente de 200x200, estou mantendo essa configuração. Se eu trocar a configuração dela aqui, eu vou falar no vídeo logo no começo. E para vocês acompanhando aí, ó, está escrito aqui em cima, ó, estou colocando o nome aqui, Fiber Split 50 watts 200x200, e aqui embaixo também está escrito. E por que está escrito? Porque quando a gente coloca o Lightburn, instala ele, coloca ele no computador, você tem a opção de fazer a conexão com a máquina de maneira automática ou de maneira manual. E você pode escrever o nome de cada máquina. Por quê? Porque uma das grandes vantagens do Lightburn é você poder trabalhar com vários equipamentos. Não ao mesmo tempo, mas com um software só, que é diferente. Por exemplo, hoje eu tenho uma máquina aqui, uma CO2, e eu tenho uma Fiber. Chegou já a máquina de diodo, que nós vamos também tomar um espaço aqui e vou colocar a máquina de diodo. Vamos falar que eu coloco a máquina de diodo aqui no canto. Então o que eu faço? Eu vou deixar todas plugadas no meu USB, eu tiro uma, coloco outra e uso o mesmo software. Diferente de hoje, por exemplo, eu tenho um software que está controlando esta CO2 e um outro software que está controlando a Fiber. Então a Fiber é EZCAD e hoje essa CO2 que está atrás de mim, o AutoLaser. Agora eu vou integrar as duas máquinas e colocar a terceira máquina. E quem sabe a quarta máquina, por exemplo, uma de diodo galvo, ok? Quem sabe? Ou uma galvo CO2, ou uma galvo UV, ou até mesmo uma outra Fiber, por exemplo, de 20 watts, ok? Então, tudo pelo Lightburn. E essa é uma grande vantagem mesmo. Então, aqui no canto esquerdo, eu tenho a minha barra de ferramentas. Fernando, minha barra de ferramentas não está aparecendo. Clica em janela, ok? Aqui você vê todas as ferramentas que estão ou não estão aparecendo. Ó, desliguei ferramentas, liguei ferramentas. Às vezes aqui na barra de janela ela não tá. É uma janela onde você coloca ela e você formata ela do jeito que você quer. Você puxa, arrasta e coloca. Isso é muito legal, tá? Vários softwares que tem esse ajuste de maneira de você personalizar, facilita a vida. Então isso daqui é muito legal no Lightburn. Então isso já é uma vantagem que eu gosto muito. Então nesta barra de ferramenta aqui, eu tenho a primeira ferramenta, o cursor, a segunda aqui uma caneta e a terceira aqui a ferramenta de retângulo. Cliquei nela, ela ficou vermelhinha acionada, segurei clicado, arrastei, ok? Eu vou tirar o preenchimento aqui. Então, uma vez ela clicado aqui, eu posso fazer, por exemplo, vários retângulos. E quando eu volto aqui, para eu apagar, eu posso selecionar e seleciono, delete. Com ele selecionado também, eu consigo, por exemplo, alterar a posição aqui, ó, o tamanho.
Então eu posso colocar aqui um quadrado, por exemplo, de 25 por 25, que é um quadrado. Então eu acertei duas medidas dele, ok? Só que, por exemplo, eu posso travar esse cadeadinho aqui, ó, e aí eu mexer só em uma medida. Colocar 50 milímetros, por exemplo. Aí a outra medida ele já mexe automático. Tem a opção de aumentar por aqui, tem a opção de virar ele por aqui, ok? Então, ferramenta aqui de quadrado, retângulo. Aqui, mesma coisa, que é um círculo ou oval. Se eu deixar o cadeado aberto e deixar ele, por exemplo, 40 por 40, ficou um redondinho. Se eu fechar o cadeado, depois eu posso mexer na medida dele, 41, enfim, o tamanho que eu quiser aqui. Se ele tiver selecionado, der Ctrl C e Ctrl V, eu também crio outra forma. Assim, essa outra ferramenta aqui, para fazer esse hexágono, 6 lados aqui, mesma coisa, mesma configuração, tudo igual. Bom, eu vou voltar aqui na ferramenta de lápis. Então vou clicar nela aqui, que é a canetinha. Por exemplo, eu posso fazer o que eu quero aqui. Como desenho, fechei ele. Aqui eu já deixei ele atribuído a um preenchimento aqui para vocês verem a diferença. Então na hora que eu termino de fazer uma forma, por exemplo, ele já preencheu aqui, porque eu deixei a cor azul aqui embaixo, atribuído em preencher, ok? Então, aí na sequência aqui, eu tenho essa ferramenta. Esta ferramenta aqui, eu não sei exatamente se essa é a função dela, mas nós vamos descobrir ela na hora de trabalhar. Eu acredito que ela coloque os pontos, por exemplo, se na hora do corte eu quero que não corte esses pontos aqui, ó. Ah, aqui eu estou cortando. Ele não vai cortar, como se fosse uma abinha para a peça não cortar. E depois eu tenho como configurar essa abinha, esse tamanho lá na configurações. Lembra da aula anterior, a aula 4? Na aula 4 tem um lugar onde a gente consegue configurar essa distância. Aqui na sequência eu tenho, por exemplo, a parte de texto. Então vou colocar aqui a parte de texto, laser. Feito a parte de texto aqui, eu consigo configurar também qual é a fonte padrão. Neste caso aqui, ela está vindo como Arial, mas eu posso escolher qualquer uma. Aqui eu tenho a configuração de negrito, itálico, distorce, letra maiúscula, soldado. Esse soldado aqui é uma ligação da letra, mas em alguns casos a gente pode ser que não apareça isso, mas ela solda a letra caso tenha alguns espaços sem soldar. Aqui eu tenho espaçamento, aqui eu tenho altura, por exemplo. Se eu pegar essa letra aqui e eu escrever aqui embaixo, profissão laser. Então se eu chegar aqui e der um Enter, e aí eu consigo, nessa seta aqui de espaçamento, eu consigo juntar ela, separar ela, se for o caso aqui, ok? Então ela serve para aumentar, diminuir o espaçamento na altura e aqui o espaçamento entre elas. Aqui eu alinho, por exemplo, da lado esquerdo, lado direito, meio, mesma coisa, 3 alinhamentos aqui em cima de uma referência que ele está pegando. Vou colocar aqui também, vou deixar no meio. E aqui, se eu estiver usando letra mesmo, eu posso usar a opção de data e hora, posso usar mesclar, posso usar número em série, posso usar a configuração de corte. Então tem algumas configurações aqui para a letra que dá para a gente estar mexendo. Mas é isso, é bem básico aqui, muito parecido com o EZCAD. O que eu não encontrei aqui até agora foi que no EZCAD nós temos uma função que eu consigo fazer uma letra redonda. Então eu consigo escrever, por exemplo, num redondo. No EZCAD eu tenho essa função. Aqui até agora eu não encontrei. Na sequência aqui eu tenho, por exemplo, esta ferramenta aqui, que ela é uma ferramenta para você colocar uma quantidade de peças, né, como se fosse replicando as peças. Você coloca espaçamento entre elas, então você vai replicando e colocando a quantidade de peças que você quer.
E aqui, por exemplo, você tem a mesma coisa. E você vai colocando as peças no início aqui. No redondo. Então, ele vai colocando a quantidade de peça, vai fazendo um redondo nele mesmo. Então, você, enfim, tá um negócio que ficou um negócio maluco aqui, mas é para você colocar várias peças num redondo. Então, enfim, pode ser que tenha que acertar algumas configurações aqui de tamanho e tudo mais, para a ideia é colocar, por exemplo, as peças no redondo. Pode ser que essa ferramenta aqui a gente consiga circular a letra. Vou testar ela mais na hora de fazer algumas gravações e trago para vocês aqui. Aí na sequência aqui eu tenho, ele está mostrando uma sequência talvez do corte para mim. Aqui essa última ferramenta, ela coloca canto na peça, essa última ferramenta. Essa daqui eu acredito que ela mostra o caminho. Vou testar ela também, ok? Vou voltar aqui, selecionar outra. E aqui elas não estão ativadas, mas essa outra aqui tá. Aqui eu tenho um deslocamento ou um offset, que ela coloca, por exemplo, a distância de 5, você escolhe para dentro ou para fora, ou ambos. No canto, na volta, selecionar objetos restantes, excluir o original, otimizar e simplificar. E aqui você escolhe o tamanho. Então aí eu criei um offset para dentro e para fora com essa ferramenta de offset. Daqui elas não estão habilitadas. Eu acredito que seja para separar algum vetor e juntar. Então não é o caso dessas daqui que estão. Eu posso tentar selecionar duas aqui, ó. Ctrl Z. Ela está separada, né? Agora eu vou selecionar esta mais esta. E aí ela já... E aí eu dei um juntar agora aqui. Vou clicar. Eu cliquei, ela já juntou as duas. Então ela fez um agrupamento. Então agora aqui, ó, as duas estão aqui. Eu vou juntar com a terceira. Vou vir aqui. Ela, na verdade, ela fez uma solda nas três. Então agora ela juntou as três. Então, ela fez uma solda. Se eu pegar este com este, união, então ela juntou as duas também aqui. Então basicamente aqui as ferramentas básicas que também tem no EZCAD, que também tem aqui no Lightburn, são as ferramentas básicas aqui, que muitas vezes você acaba não usando, que você sempre está importando o vetor e tudo mais. Mas são as ferramentas básicas que às vezes você quer fazer um círculo, cortar, fazer uma limpeza e você precisa saber como usar elas. O grande diferencial que nós vamos usar, que eu sei que tem no Lightburn, que eu já comecei a falar, que ele corta o material e ele deixa uma aba, um galho, não sei exatamente como que faz, como que fala, mas ele deixa ali um gap, um galho ali, e aquele material não cai. Então faz com que fique travado aquele material e você destaca aquele material depois que você cortar. E isso é algo que no EZCAD, por exemplo, não tem, porque o EZCAD ele já não é de corte, ok? No Lightburn tem. Então, na hora que nós formos colocar, por exemplo, a máquina de diodo, a CO2, para trabalhar, nós vamos testar isso. Mas na máquina de galvo, eu vou ver como que se comporta ou se essa ferramenta dá para fazer ela funcionar na hora que nós formos usar, por exemplo, o Obol para fazer corte em materiais de joias, por exemplo, em pingente, enfim. Vamos tentar. Vou chegar nessa parte ainda e vou mostrar para vocês aqui. Então, a aula de hoje é bem simples. A parte de texto eu acho que é uma bem funcional aqui. As outras ferramentas básicas, tem algumas ferramentas aqui que eu não consegui fazer ela funcionar exatamente. Conforme a gente for evoluindo nas aulas aqui, eu vou mostrando
todas as ferramentas e todas as funcionalidades que ficaram para trás. Perfeito? Se vocês ainda não conhecem a comunidade Profissão Laser, eu convido vocês a conhecer. Ela é uma comunidade que ela ajuda a pessoa a sair do zero e aprender a dominar o seu equipamento de gravação e corte a laser. Tanto na parte de conhecimento técnico, tanto na parte de faturamento, de estar entregando produtos de qualidades para o seu cliente. Então nós temos hoje o que é de mais completo para ajudar a você, o seu negócio a decolar. Então você precisa conhecer a comunidade Profissão Laser, eu te convido a conhecer. Na comunidade nós temos, enfim, vários benefícios, desde aulas gravadas, lives, sorteios, biblioteca de vetores, enfim, é o que temos mais de completo hoje para você que trabalha com gravações e personalizações a laser. Eu espero que você esteja acompanhando esse vídeo do começo até a parte final que a gente vai estar gravando e tudo mais. E eu te espero te encontrar lá na nossa comunidade. Até mais, pessoal.